bom? Eu tô aqui de novo, voltando pro YouTube e agora com mais 3 arquitetas lindas e maravilhosas e o nicho dos vídeos vai mudar um pouquinho. Então a gente vai se apresentar, meu nome é Daniela Carneiro, sou arquiteta. Eu sou Marina Ferrer, sou arquiteta também. E eu sou Elda Prado, arquiteta também. Então, a gente vai começar uma série muito bacana de umas conversas, um talk mesmo, falando sobre arquitetura. Então, as ideias dos vídeos aqui vão ser nichados para arquitetura, decoração, interiores, construção e todo esse mundo que envolve a arquitetura, tá? Então vamos começar assim, no primeiro vídeo, a gente selecionou desde o início, assim, quando você pensa em contratar um arquiteto, quais são as 5, Então o tema do vídeo hoje, gente, é as 5 coisas que você precisa saber antes de contratar um arquiteto. O primeiro passo que você precisa saber antes de contratar um arquiteto é saber o que você quer fazer. Se você quer uma reforma, se você quer construir, se você quer fazer uma reforma só em um ambiente da sua casa, se você quer reformar sua casa inteira. Porque a gente tem 3 nichos dentro disso, né, meninas? A gente pode fazer uma construção completa, então você pode ter um terreno, a gente pode te ajudar na escolha do terreno, ou você já tem esse terreno e a gente faz o projeto, a construção e etc. A gente pode fazer a reforma ou a gente pode fazer a arquitetura de interiores. Legal. Então, me diz uma coisa, quando eu tenho terreno, aí eu vou procurar um arquiteto, ou, por exemplo, eu tenho uma casa onde eu moro e eu preciso de um arquiteto para dar aquela carinha legal, aquele up legal, porque geralmente o cliente às vezes não sabe finalizar, né, uma construção, deixar com a carinha deles. E também, se eu vou fazer um comércio, né, Marina? Isso. Então, as 3 principais coisas que a gente viu foram a construção de um modo geral, né, que o cliente vem até a gente procurando realmente fazer uma planta arquitetônica e dentro dessa planta ele já pode contratar o interior e tudo mais. Ou tem um nicho que geralmente é só o interior, né, que aí pode ter uma reforma interna também, uma coisa assim. No caso de apartamento, né? Apartamento, é só arquitetura de interior. Só o interior. Ou então a construtora entrega o apartamento vazio, né? Então é um papel em branco. Hoje em dia até sem piso, né? Eles entregam no contrapiso. Então o cliente bem ou mal ele tem que resolver o que ele vai colocar no chão, se ele vai rebaixar gesso. Então são N coisas. Uma coisa importante lembrar, quando você tem um apartamento que você comprou e você quer mexer nesse apartamento, é preciso, é necessário e é lei você contratar um profissional habilitado, arquiteto ou engenheiro, porque é exigido uma documentação de responsabilidade técnica, né? Isso. E uma coisa muito importante de falar também é que sempre que você contrata um arquiteto que já está acostumado a trabalhar com isso, com a reforma, com o apartamento, etc., você sempre economiza ao decorrer da obra. Porque você acaba comprando sozinho coisas erradas ou produtos que você não comprou a metragem em certa quantidade, certo? Então você compra menos ou você compra mais. Então você acaba sempre gastando mais. Evita desperdício, sempre faz a paginação de piso, então você vai saber certinho o quanto de piso você vai gastar. Você não vai precisar, por exemplo, ter que pedir uma nova quantidade de piso, aí não tem um lote, assim, é muito detalhes, né? Às vezes o cliente volta a comprar mais piso, mas ele não sabe que ele tem que comprar do mesmo lote. Às vezes nem acha do mesmo lote, Exatamente. E esse tipo de equívoco a pessoa não comete se ela tem um profissional envolvido na obra. Isso. Marina, qual é o segundo tópico? Só um minutinho, a gente não falou a última coisa, que foi em relação à reforma, né? Porque então a gente tem um projeto arquitetônico que ele engloba praticamente tudo, que é do zero, né? Que você precisa ver se você já tem um terreno ou não, né? Se você vai querer a ajuda do seu arquiteto para escolher um terreno, se você já tem um terreno e quer construir. Tem o interior, né, que é o que a gente falou agora, e tem a reforma, que é o terceiro item, que pode ser tanto o projeto comercial, em shopping, ou na rua mesmo, no comércio, ou mesmo uma reforma residencial, que aí entra fachada, entra puxadinho, famoso puxadinho. Isso. Então, e agora a gente vai para o segundo item, o segundo tópico, como por que contratar um arquiteto. Então, isso, o segundo tópico é a identificação. Então, o que é identificação? Você vai procurar os profissionais que você conhece, né? Se você já ouviu falar, ou indicação, ou Instagram, YouTube. Você vai fazer uma pesquisa de mercado. Exatamente. E aí você vai ver com qual profissional você mais se identifica, qual trabalho você mais se identifica.
porque como a Dani estava falando mesmo hoje, antigamente cada arquiteto tinha o seu perfil e o cliente que se encaixasse nele, né? Você sabe que eu estava até pensando esses dias que o arquiteto antigamente ele desenhava a nanquim, era no papel vegetal, nanquim, então o arquiteto ele simplesmente, a pessoa contratava o arquiteto para ter o nome do arquiteto na obra, né? Então a pessoa entregava aquilo ali, ó, você tinha que aceitar, é isso daqui, entendeu? O meu trabalho. Hoje, com a modernidade, computadores, tecnologia, trabalho também a alta demanda e alta procura, né? Então virou uma profissão mais requisitada e mais acessível. Antes as pessoas achavam que só os ricos contratavam. E hoje a gente está desmistificando isso um pouco, porque todo mundo pode sim contratar. E deve, com certeza, né? Não só porque precisa de documentação, mas como realmente a pessoa economiza. Então é fato que economiza, não tem muito. Então, vamos lá, a pessoa comprou um terreno e já vai construir, procura o arquiteto. Então, o ideal então, é fazer uma pesquisa de mercado, ver qual arquiteto ela se identifica mais, né? De acordo com o perfil dos projetos que a pessoa tem já o portfólio do profissional. É porque igual a Dani estava falando que antigamente cada um tinha o seu estilo e o cliente que se encaixava. Hoje em dia, o arquiteto se molda no estilo do cliente, então o projeto é seu, o projeto é do cliente. Porém, acredito eu que o gosto do cliente tem que bater com o gosto do arquiteto, senão não vai dar certo. Vou dar um exemplo aqui, gente. Eu sou uma arquiteta, depois, se vocês quiserem consultar, os links dos Instagrams das 3 vai estar aqui na descrição do vídeo. Então você já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque vai ter muito vídeo A5 pra vocês, tá? Então assim, se vocês forem consultar o perfil do meu projeto, ele é bem neutro. Eu gosto dessa neutralidade nos projetos. Tem arquitetos, a Elda, por exemplo, ela trabalha com cores maravilhosamente bem. Então, assim, o cliente, ele precisa se identificar com aquilo. Eu gosto de cores, eu gosto de mais neutro, eu gosto de cores. Eu gosto de muita madeira, a Marina ama madeira, industrial, né? Hoje em dia, o cliente tem o meu perfil é tal, o cliente já chega com o meu perfil é tal, né? Então, você tem que se identificar com o arquiteto. Apesar do arquiteto se moldar no cliente, tem aquela raizinha, assim, né? Do gosto do arquiteto, né? Da onde a gente também se sente confortável para projetar. Não, mesmo porque, por exemplo, se você entra no Instagram, no portfólio, no site que seja do arquiteto, e você não gosta de 90% do que tá lá, não adianta você pensar que ele vai executar do jeito que você quer. Pode até acontecer, mas não vai dar certo porque não é o tipo de projeto que o arquiteto está acostumado a fazer. Então, se você contrata um arquiteto que está acostumado a fazer o tipo que você gosta, ele já tem as manhas, os macetes, então tem muitos detalhezinhos. O que você está querendo dizer sem você saber. Muito mais fácil do que uma pessoa que é totalmente neutra e procura uma pessoa totalmente colorida. É muito mais difícil o próprio profissional captar o que o cliente quer dizer. Então isso é muito importante. Mesmo, e tem muita gente que não sabe, eu não sei qual estilo que eu tenho. Não tem problema, você entra no portfólio, se identifica com o profissional, e já dali caminho andado, né? Aí, a terceira coisa que você precisa fazer para contratar um profissional de arquitetura é entrar em contato com eles, logicamente, né? Então, a gente considera importante que você entre em contato com no máximo 3 profissionais. Por quê? Porque cada profissional tem a sua característica, tem o seu jeito, apesar de ser identificado com os 3, mas cada profissional tem a sua maneira de trabalhar. Então, fica muito confuso você ter 10 profissionais ali, você vai te confundir muito. Então, entra com os 3 principais que você mais gostou, mais se identificou, entre em contato e agenda um orçamento, né? Uma reunião. Até porque nessa reunião é onde você vai ver se você realmente se conecta com aquele arquiteto, se ele entende a sua ideia. O arquiteto tem sempre um briefing preparado para perguntar para o cliente, porque muitas vezes, ainda mais quando o cliente nunca trabalhou com o arquiteto, ele também não sabe dizer o que ele quer. Nem sabe o que precisa levar. Então, quando você for nessa primeira reunião, você já tem que levar ou a planta do que você já tem, ou então o esqueminha do seu terreno, ou então fotos, né? Que seja foto. Por exemplo, se você já fez essa pré-seleção desses 3 profissionais,
Poxa, tira um print daquilo que você gostou no Instagram dele, fala, olha, eu gostei disso aqui eu me identifiquei mais, eu marquei essa reunião com você porque eu me identifiquei com esse seu estilo. Então, assim, você acaba levando o próprio profissional a te entender muito mais. Quanto mais informação você der, mais a gente vai conseguir absorver para fazer um bom projeto. Isso, e o arquiteto mexe com sonhos, né, gente? E economia, a gente mexe com a economia da pessoa por um... Tem gente que economiza a vida toda para construir uma casa, né? Que é o sonho da vida, né? E sem contar também que você vai trabalhar com esse arquiteto por algum período de tempo. Pode ser um mês, pode ser, mas depende do que 2 anos. Exatamente, se é uma reforma, se é só um tapa, se é uma construção. Então você tem que se dar bem com aquele profissional. Procura também saber a disponibilidade do profissional. Às vezes o profissional não tem tanta disponibilidade assim para te atender nos horários que você precisa, né? Por isso é tão importante, sim, a gente volta a bater no mesmo ponto do tópico, que é importante a identificação, porque você tem que se dar bem, porque você vai conviver, o profissional tem que te entender, você tem que saber se o profissional está atendendo os seus pré-requisitos e tem que, né, o santo bater. É claro que podem ser N profissionais que você vai se identificar, mas é legal você afunilar já de cara para você também não ficar perdido, né? Porque às vezes a pessoa... Então você afunila. Então se nesses 3 você não se identificar com nenhum, não gostar de nenhum, você pega o quarto ali que você já sabia, né? E assim por diante. Mas acredito que 3 já dá. Você já consegue filtrar. Né? E aí sim você já consegue comparar custo, o que ele entrega, o que ele executa, que agora entra na... Então, já pegando esse gancho, o quarto tópico, já entrando nessa parte de você já ter selecionado, já estar fazendo a reunião, o que você precisa levar para essa reunião, as perguntas que você precisa ter na mão para essa reunião. Gente, muito importante, vocês precisam comparar banana com banana. Então, faça as mesmas perguntas para os 3 profissionais. Não adianta você fazer uma pergunta para uma pergunta para outra, porque daí a sua cabeça vai embananar e você não vai saber escolher. Então, leva as perguntinhas que você fez para o primeiro, para o segundo, faça as mesmas para os 3. Isso é muito importante na hora de comparar. Tem uma coisa bem legal na diferença de trabalho dos profissionais, é que às vezes um profissional só faz projeto, o outro profissional só faz administração de obras, né, que é um outro setor da arquitetura, e tem um outro profissional que faz projeto, administração de obras. Também pergunte se o profissional acompanha nas compras, se ele vai te indicar os produtos que você deve comprar, ou se ele só vai fornecer assim um projeto executivo sem muita informação. Então são coisas legais a perguntar durante a primeira reunião. Se vai ter orçamento, porque muito profissional entrega o projeto já com o orçamento certinho, então isso evita de você ter, né, gasta muito menos tempo, né, para você saber se aquele projeto vai dar para ser executado. Então tem várias perguntas que deve ser comparar. Então tem profissional que faz 3D, tem profissional que não, que vai te entregar uma plantinha. Será que essa plantinha vai ser o suficiente? Você entende? Você vai entender o que ele está te propondo? Você vai entender se aquilo vai ficar do seu gosto? Então é legal fazer essas perguntas. Se ele entrega 3D, se ele modifica o projeto, quantas vezes ele modifica o projeto se for necessário. O que está incluso no orçamento, o que vai estar incluso no orçamento. Então eu sempre acho legal pedir para fazer o orçamento separado. Então assim, se ele vai fazer acompanhamento de obra, então ele separa ali, olha, o valor referente ao projeto é X, o valor referente ao acompanhamento é X, que você consegue comparar. Até porque projeto é um trabalho, a administração de obra é outro trabalho. Tem profissionais que fazem os 2, tem profissional que só faz um e só faz o outro, então é legal. E isso é interessante falar, porque no caso de profissional que só faz projeto e profissional que só faz administração, isso quer dizer que dependendo da sua obra, você pode ter mais de um profissional envolvido na mesma obra. Quando você quer que não tem acompanhamento de obra, ou quando o profissional não faz acompanhamento de obra, você tem que ter a certeza que ele vai te entregar aquilo bem detalhado. Porque senão você vai ter contratado um profissional que inevitavelmente você vai ter que contratar outro, porque nem sempre é extremamente necessário um acompanhamento de obra. É sempre legal, um bom projeto, mas não é extremamente necessário. Um bom projeto, um projeto bem detalhado. Um projeto é como se fosse uma carta. Você vai escrever uma carta para a pessoa, você tem que pensar que outra pessoa vai ler e que a pessoa que vai ler tem que entender o que você está passando. Então, um bom projeto, um projeto detalhado é exatamente isso.
pensar que a pessoa que está lendo o seu projeto, que vai abrir o seu projeto, vai conseguir executar tudo de acordo com a cabeça do projeto, do que o arquiteto pensou, né? Isso seja o cliente que não entende, seja o engenheiro que vai executar no caso de uma obra, seja o pedreiro, seja o eletricista. Todos olhando aquilo lá têm que entender o que aquilo ali significa. Então, passando por todos esses tópicos, né, você identificando, você fazendo a reunião com o arquiteto que você mais gostou, você vendo o que ele vai te entregar, se é isso que você precisa, a gente entra para o quinto tópico, que é escolher o profissional que você mais gostou, independente do valor. Então a gente sempre acha legal, esquece o valor por enquanto, lógico, e tenta negociar. E tenta negociar com esse profissional, porque, gente, dependendo do que você vai fazer, o valor do projeto arquitetônico não chega a 1% do valor que você vai gastar na obra total. Então, esse 1% vai determinar se o seu projeto vai ser legal, se o que você vai gastar você vai gostar, você vai curtir, ou você vai gastar, você vai fazer uma coisa que você não gosta. Lá no começo, você vai economizar lá no arquiteto no começo que você não queria aquele, mas o preço dele é melhor. Só que aí você vai tendo mais dores de cabeça ao decorrer da obra. Então, você sabe que às vezes eu brinco assim com o cliente, se você for dividir o preço do metro quadrado de um projeto, o metro quadrado custa mais barato do que o assentamento de um piso porcelanato. Então, sendo que o pedreiro que está instalando o piso porcelanato, ele fica 2-3 dias na sua obra. O arquiteto fica do início até a instalação da cortina final lá, né? Sim. Por exemplo, assim, essa parte de negociação com o arquiteto, como profissional, é muito importante. Porque você fala assim, olha, eu fiz os orçamentos e tal, eu gostei do seu perfil, mas eu acho que o seu preço está... Você negocia, né? Você chega num consenso bom para o profissional e bom para você também que está contratando. Mas pense que esse projeto vai ser o início de tudo. O projeto é o planejamento de toda a sua obra. Então, ele vale sim a valorização do profissional da área, vale sim você escutar, vale sim você prestar atenção em quem você está contratando, para ver se você gosta da pessoa e aí você faz esse contrato com ela. Então, gente, basicamente isso que você precisa saber para contratar um bom profissional de arquitetura, para contratar para o seu projeto ficar bacana, minimizar os erros, né? E o próximo capítulo da nossa série vai ser entrando nas etapas do projeto. Quais são as etapas de cada tipo de projeto, tá bom? Continue aqui e não perca os próximos vídeos. Indica os amigos também, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal.